Semana, eu e a Vânia participamos aqui na cidade de Campinas de uma conferência onde tivemos centenas e centenas de participantes, com palestrantes, líderes, pessoas que trouxeram suas mensagens. E uma mensagem me chamou muito a atenção. Foi dita por uma jovem mãe. Ela relatou a experiência de ter nascido numa cidadezinha minúscula, na Paraíba. E ela relatava que No sertão, né? morava literalmente no sertão. Para ir para a escola, ela tinha que levantar como criança, como adolescente, às 5 da manhã, se preparar e, junto com seus irmãos, caminhar uma longa distância até ir um ponto de ônibus, onde o ponto de ônibus ia esperar pelo transporte para levá-la até a escola. E o banho na casa dela era com canequinha, não tinha energia. Ou seja, e aí, finalmente, quando ela completou 18 anos, ela veio para a cidade maior. E ali ela conheceu a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Ela conheceu o Salvador, ela conheceu o plano de salvação, ela conheceu os ensinamentos da Bíblia. E a sua vida, ó, teve uma transformação completa. A ponto de hoje ela ser uma seguidora, uma discípula, ser uma líder, levando a palavra de Deus para pessoas de várias partes do Brasil, juntamente com seu esposo. Fazem isso voluntariamente. Mas, entre as palavras que ela deixou, ela fez uma ilustração e eu gostaria de compartilhar essa ilustração com vocês. Eu acredito que não importa se você está no sul do país hoje, ou no norte do país, ou no centro-oeste, ou no litoral, ou na capital, ou no Pantanal, esse mês nós estamos numa fase de muito calor. E quando a pessoa está passando por muito calor, ele chega em casa, logo ele quer tomar um copo de água. E daí ele vai atrás de um copo para tomar aquela água geladinha gostosa. Só que ele vai até a cozinha. E a hora que ele chega lá, ele encontra um copo todo sujo, assim, ó. Feito uma vitamina. Foi feito um suco, uma vitamina, foi feito, sei lá, alguma bebida e o copo está todo sujo. Então, a pergunta que ela fez para a plateia é: você vai pegar esse copo e vai encher de água para tomar? Pode acenar aí com a sua cabeça, gente. Não. Agora, vamos imaginar que o copo aqui ele está completamente sujo, né? Agora vamos imaginar que ele tivesse sujo só pela metade. Você ia querer pôr água límpida ali no copo para você tomar? Também não. O que você ia querer fazer? Você ia querer buscar um copo 100% límpido, cristalino, totalmente higienizado para você tomar a sua água. E daí inspiradamente, ela leu o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? Então, naquele momento, ela chamou a atenção de todos os participantes do encontro, que de uma forma invisível, nós somos literalmente um templo de Deus. E aqui, internamente, habita o Espírito de Deus. Mas tem uma outra passagem das Escrituras que diz que o Espírito de Deus não habita em lugares impuros. Então, a pergunta que ela propôs é: cada um que está aqui presente, como que está o seu vaso interior? Como está o seu recipiente do Espírito Santo? Será que está imundo, totalmente poluído? Ou será que está limpo, cristalino, pronto para receber o Espírito? Então, essa é uma ponderação individual.
E conforme o Luiz Berlim falou nas suas palavras, as tentações do mundo nos rodeiam diariamente. E o que elas tentam nos fazer? Nos deixar imundos. Querem que sejamos meio honestos. Existe a pessoa meio honesta? Não. Quer que sejamos meio fiéis. Será que existe a pessoa meio fiel? Também não. Quer que sejamos meio seguidores do Evangelho. Será que existe o meio seguidor do Evangelho? Também não. Então, o que Deus literalmente espera de cada um de nós é que possamos ser 100% limpos, puros, e dessa forma estarmos qualificados para que o Espírito de Deus possa habitar dentro do nosso templo. Eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um versículo do Novo Testamento que está lá, que diz o seguinte: na verdade, o tópico desse discurso precisa-se de pacificadores, mas é um versículo que está em Mateus que fala que nós somos, o Senhor fala que nós temos que ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos parar um pouquinho nessa frase. O que é ser um pacificador? Então, Jesus Cristo, ele nos deu esse mandamento, ser pacificador. E daí a pergunta é, será que nós somos pacificadores? Como que está a nossa vida? Como que é o nosso estilo de vida? Então, isso a gente pode ver dentro da nossa casa, no nosso trabalho, como nós tratamos as outras pessoas, o nosso próximo. Tudo isso vai influenciar muito como Deus está nos avaliando. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito, e um dos propósitos, Deus, nós estamos como se estivéssemos em uma escola. Se nós vamos herdar o reino de Deus, se nós vamos herdar a vida eterna, vai depender das nossas atitudes aqui. E uma das coisas que pesa muito é esse desenvolver dentro de nós ser pacificador. Porque hoje em dia é muito fácil, né? É por causa de futebol, é por causa de política, é por causa de diferença de idade entre pais e filhos, gerações aí, que está em conflito, o conflito do mundo. Então, realmente, as pessoas estão se perdendo. E tem muita gente que está seguindo Satanás. Satanás, o objetivo dele é fomentar briga, discussão, tudo que é ruim, que deixa as pessoas para baixo, que fazem as pessoas se sentirem infelizes, é o que ele quer que aconteça. Então, ele usa as pessoas que atendem a sua chamada para provocar briga, contenda, discussões ou qualquer coisa, falar mal do próximo, falar mal das pessoas. Então, isso é contrário às leis de Deus. Cristo deixou bem claro que nós tínhamos que ser pacificadores. Então, o que é ser um pacificador? Um pacificador é aquele que vai elevar o próximo. Ele vai usar a sua palavra para elevar as pessoas, para tornar aquele momento um momento bom. Não é que ela tem que concordar com tudo que o outro falou. Ela não precisa concordar, mas ela tem que ter respeito pelo próximo e tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Então, tem pessoas que ela tem aquele instinto, assim, de já fazer uma briga, uma confusão. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes está um pouco na nossa personalidade de falar muito, de falar as coisas que pensa, e também
às vezes, é o Satanás mesmo que está nos induzindo ao mal. Então, nós precisamos ficar muito atentos e começar a nos esforçar para sermos pacificadores. E isso deve começar dentro do nosso lar. Não admitir que os filhos briguem entre si. Ah, deu aquela briga. Não, os pais têm que intervir, têm que chamar, têm que conversar, porque é no lar que a gente começa a aprender os primeiros princípios da religião, da vida, do exemplo de Jesus Cristo. Então, nós precisamos conversar e ensinar que aquilo não é correto e que nós temos que ajudar os nossos irmãos. Nós estamos aqui com essa missão, é uma missão divina, de nós elevarmos as pessoas. E a tendência do ser humano, porque nós somos egoístas, nós somos por natureza, né? Nossa natureza é egoísta, nossa natureza é pensar em si, é orgulhosa. Então, nós precisamos tirar isso de dentro de nós. E começa com essas palavrinhas, ser pacificador. E isso faz toda a diferença. Uma vez eu estava num spa, num lugar bem tranquilo e tal, e começou uma conversa assim de um grupo numa varanda. Eu estava ali também e chegou uma moça, começou a falar sobre Cuba. Ela começou a colocar Cuba lá em cima, como sendo o melhor país do mundo. Eu que conhecia, eu peguei, não é bem assim. Meu filho teve recentemente em Cuba e me relatou. E eu fui falar, nossa, ela virou uma fúria para cima de mim. Ela queria me esganar. Então, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Se eu queria entrar em debate com ela, ou simplesmente. E naquele momento eu disse, não, ela pode falar o que ela quiser, eu não vou me alterar. E ela ficou falando, e tal, até que acabou aquela conversa. Por quê? Porque eu decidi naquele momento que eu não ia levar a sério aquela conversa. Então, às vezes, nós temos que fazer assim. Ela falou, deixei, entrou por aqui, saiu por aqui, tudo bem. É a opinião. Viva Cuba! Não, é a opinião dela. Ela tem o direito de ter as suas opiniões. É o que ela vai, só que ela não teria o direito, mas eu senti que ela estava sob a influência de querer uma briga, de querer chamar atenção através de uma situação ali diante de todas aquelas pessoas. Ela estava com esse instinto. Então, é o ser natural. O ser natural gosta de uma briguinha, gosta de aparecer, gosta de uma provocação. É o ser natural. Mas esse não é o ser que nós viemos para essa terra para nos desenvolver. O Pai Celestial espera muito mais de nós. Ele espera que a gente vença essas tendências e que a gente se torne pessoas melhores. Tem o Elder Russell M. Nelson, um grande médico, e hoje é um líder na Igreja de Jesus Cristo, mas ele, quando era jovem, estava na escola de medicina. Ele conta que numa cirurgia onde eles iam amputar uma perna totalmente gangrenada, toda infectada, de um paciente, a equipe estava ali fazendo um trabalho, diz que dificílimo, o trabalho daquela amputação. E um da equipe fez um erro. E o chefe, médico-chefe, era o que era o operador mesmo, os outros eram ajudantes. Ele era um novo médico, ele estava ali só participando da cirurgia. Ele pegou o bisturi e atirou. Ele ficou tão bravo com o erro de um dos colegas que ele atirou o bisturi e acertou no antebraço do Elder Nelson. E ele disse que, felizmente, ele não pegou aquela infecção, mas ele ficou machucado. E todo mundo ficou surpreso com aquela atitude do médico, e o médico esbravejou, xingou, gritou e ainda tirou aquele bisturi. Então, naquele dia, esse jovem médico, ele pensou com ele, nunca isso acontecerá comigo numa sala de cirurgia. Ele tomou uma decisão
Ele falou, ele achou tão horrível aquilo, aquela situação, que ele disse: nunca vai acontecer. Eu vou, nem em palavras e nem em atos. Que no caso, aquele médico chefe tinha usado palavras, xingou, gritou, fez de tudo e ainda atirou o bisturi, que acabou acertando nele. Então ele falou assim: foi uma grande lição para ele, porque ele decidiu, ainda bem jovem, que ele nunca ia fazer isso. E ele decidiu que ele ia ser E como Como mudou mudou a... o som? Tá, mudou, Vânia. voltou. Ele falou Voltou. assim: Voltou. mesmo que ele sabia que ia no futuro acontecer coisas que não eram boas, mas que ele decidiu que ele não agiria daquela maneira. Então, isso foi um exemplo para mim também, de que ver que nós somos falhos, mas que existem maneiras de nós falarmos com as pessoas, de nós resolvermos as situações, pedindo ajuda do Pai Celestial. Se nós temos uma situação difícil para ser resolvida, ou dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, ou com um vizinho, nós precisamos orar a Deus, pedir essa bênção de resolvermos aquela situação com o Espírito Santo ao nosso lado, com a ajuda do Pai Celestial, sem tomar uma decisão precipitada ou sem falar palavras que ofendam as pessoas ou desmerecer. Porque quando a gente está desmerecendo o nosso próximo, nós estamos desmerecendo o nosso Pai Celestial. Porque todos nós somos filhos de Deus. O Pai Celestial tem um amor por todos os seus filhos. Então, tratar um filho de Deus de uma maneira rude, de uma maneira desrespeitosa, não agrada a Deus e nem traz bênçãos para a nossa vida. Então, o que agrada a Deus é nós buscarmos encontrar soluções dentro da palavra de Cristo. Estudarmos a palavra e vermos como Cristo agia e devemos agir da mesma maneira. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Ele falou o seguinte: um dos meios mais fáceis de identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é ver quão compassiva essa pessoa é com os outros. Então, a maneira que nós vamos ver se essa pessoa é um discípulo de Cristo. É ver a maneira como ela trata as outras pessoas. Se ela trata as pessoas com diferença, com arrogância, com orgulho, pondo os outros para baixo, ela está seguindo Satanás. Que é isso que o Satanás quer, que a gente coloque para fora tudo que há de ruim de dentro de nós. Mas o Salvador não. O Salvador pediu que nós, como ele diz aqui, bem, ó, está em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se nós queremos chamar o nosso Pai Celestial de Pai e queremos ser seus filhos, nós temos que ser pessoas pacificadoras. Jesus Cristo foi mais à frente, ele disse: se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Depois ele fala mais: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, realmente, nós precisamos ter essa mensagem de Cristo dentro do nosso coração. Que nós temos que amar as pessoas, mesmo aqueles que nos maltratam, que nos fazem coisas que nos aborrecem, porque aquela pessoa, alguma coisa existe na vida dela que está errada, e ela reflete aquilo através de suas falas e suas atitudes. Uma limitação. Ela tem uma limitação. Então, nós não podemos levar a sério o que ela está fazendo, porque é uma limitação dela. Então, nós temos que ajudá-la.
que eu posso fazer para erguer aquela pessoa, trazer lá do buraco onde ela se encontra e fazer com que ela se sinta melhor. Então, isso faz uma grande diferença na nossa vida. E buscar em oração. A minha mãe morou num edifício, ela tinha uma vizinha que realmente perturbava a vida dela. Fazia muita coisa que a minha mãe não gostava. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe falando que dessa vizinha. Mas a minha mãe decidiu que ela ia orar. Então, todo dia minha mãe orava para essa vizinha. Que o Senhor a abençoasse, que ela encontrasse felicidade na sua vida, só bendizendo, como diz a Bíblia, falando coisas boas. Que ela se encontrasse na sua vida, que ela tivesse alegria, que ela tivesse bênçãos. E, de repente, um belo dia, e as duas eram proprietárias do prédio, do apartamento. Um dia, ela simplesmente pegou as malas e foi embora. Então, não sei se o senhor, o que aconteceu, mas aquelas orações foi uma bênção para minha mãe ela ter se mudado ali do prédio, porque elas tinham aquela rivalidade. Mas a sorte foi que a minha mãe não decidiu tratá-la mal, revidar, ela fazia coisa e a minha mãe orava por ela. Então, oração tem poder. Nós precisamos usar o poder da oração para transformar situações. Se vocês têm um assunto dentro do casal, dentro da família, ou fora mesmo, que vão tratar um assunto que é delicado, difícil, que tem muitas pessoas com ideias diferentes, precisa ser em espírito de oração. Se vocês puderem fazer uma oração em voz alta, melhor. Não tem condição? Faça uma oração baixinho. Senhor, vamos, nos ajude a reencontrarmos uma solução pacífica para esse problema. E vocês vão ver, começar a sentir a luz de Deus, a luz de Cristo, iluminando e trazendo essa solução na vida de vocês. Mateus 18, 20, né? Não, aqui diz, antes da sua morte, o Salvador falou aos seus discípulos, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha a última mensagem, aquele dia que ele se reuniu, que ele partiu o pão, deu o vinho para todos, que era para eles sempre se lembrarem dele, sempre se lembrarem de Cristo. Cristo sabia que no outro dia ele ia ser crucificado. Ele deu essa mensagem para os seus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele foi muito forte. Praticamente foi a última grande mensagem que ele deixou para eles, de que eles deviam amar o próximo. Seus verdadeiros discípulos edificam, elevam, incentivam, persuadem e inspiram, por mais difícil que seja a situação. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Então, essa palavra tem que ser uma palavra-chave. Nós podemos colocar no nosso celular, para que a gente sempre esteja em situação de ser pacificador. E isso resolve problemas graves. Eu me lembro de uma situação que eu passei, tinha uma época, tinha uma parte quando ainda a Dom Pedro não era tão movimentada como é hoje, aqui em Campinas. E estava fechada. E eu voltei para passar, eu morava perto dessa avenida, não, avenida não é? A pista do Dom Pedro lá. E eu estava, para mim, estava fechado, mas não é que eles tinham aberto e eu não prestei atenção. Apressada, entrei. E nisso vinha vindo um carro, o carro teve que fazer uma manobra, sair para o acostamento. Bem, o cara foi me parando para que eu parasse o carro. Eu já falei, ixi, isso aqui vai dar confusão. Aí eu acabei parando, porque ele ficou um processo. Ele desceu possesso. Acho que se ele tivesse uma arma, ele ia me dar um tiro. Eu errei realmente, mas ele ficou assim, fora de si. Então ele desceu do carro, veio em direção, eu abri só um pouco a janela, assim, morrendo de medo dele, e eu comecei a pedir desculpas.
Falei, meu Senhor, mil perdão, eu errei. Eu não queria ter feito isso. Estava fechado. Por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. Ele xingava, gritava, gritava. E quanto mais ele gritava, eu dizia, por favor, me perdoe. E ele foi acalmando. Falei, vocês mulheres nunca deviam dirigir. E saiu e trocou o carro dele e foi embora. Então, eu realmente ali eu aprendi uma lição também, que nós nunca sabemos como que está a pessoa pro outro lado. Era um desconhecido, eu realmente cortei a frente dele, não foi a minha intenção, foi desatenção, foi a minha desatenção, foi um erro gravíssimo, podia ter até causado um acidente. Mas ele foi esperto, conseguiu desviar, mas a reação, se eu tivesse também começado a xingá-lo, ah, você também, né? E olha, nem sei o que teria acontecido, mas eu consegui que ele se acalmasse através de pedir desculpa e perdão e me desculpe, me perdoe, por favor, me perdoe. Quanto mais ele xingava, mais eu pedia perdão. Isso aí só me ensinou que existe maneira de nós acalmarmos, mesmo uma situação bem delicada e ruim, nós podemos ser pacificadores através das nossas palavras. Na nossa casa, o nosso cônjuge, nós temos que ter esse cuidado, porque nós sabemos que Satanás, ele quer destruir as famílias, quer destruir os lares, ele quer o divórcio, ele quer os filhos desestruturados, é isso que ele quer. Então, ele coloca dentro da nossa casa situações, às vezes por causa de uma bobagem, de uma mania, que um gosta que guarda a toalha desse jeito, ou deixa o copo na pia, às vezes coisas pequenas. E aquilo vai virando uma briga, uma confusão. Então, a gente tem que resolver a questão usando Jesus Cristo como nosso exemplo. Agora, aqui diz, né, que a expiação de Cristo nos possibilitou vencer todo o mal. Então, nós podemos vencer. Por quê? Porque podemos contar com a ajuda de Jesus Cristo. Não é algo que eu vou assim, eu vou me tornar uma pessoa pacificadora de um dia para a noite. Não é assim, mas eu posso me esforçar, colocar lembretes, eu preciso ser pacificador, eu vou ajudar meus filhos a serem pacificadores e resolver a situação. E pedir para as pessoas orarem, se for necessário jejuar por uma causa, que é a nossa família, nós temos que nos esforçar o máximo para conseguirmos resolver essas questões e vivermos em harmonia, não permitindo que Satanás tenha poder sobre o nosso lar. Então, a maneira como nós tratamos uns aos outros realmente importa. Então, nós temos que ter cuidado até em responder no celular, porque às vezes a pessoa lê de uma outra maneira. E às vezes a gente não colocou aquilo com aquela intenção e a pessoa estava tão nervosa que já leu diferente. Então, temos que ter cuidado para que a gente seja um pacificador de verdade. Até pode ser nas pessoas, na nossa casa, na onde estivermos, no nosso trabalho e também na internet. Nós podemos elevar ou podemos destruir o nome de uma pessoa. Às vezes aquela informação, eu tenho feito isso e tem me ajudado. Antigamente eu gostava de ficar repassando, tudo que recebia eu repassava para alguns. Agora eu faço um julgamento. Eu digo, isso é um filtro. Isso aqui pode ser que não seja verdade. Por que eu vou passar algo que não é verdadeiro? Então, até nisso, a gente pode barrar algo ruim a respeito de alguém, de uma pessoa. Tem algo que fala assim: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, que pudermos falar sobre outra pessoa, seja pessoalmente ou pelas costas dela, esse deve ser nosso padrão de comunicação. Então, olha o nosso padrão de comunicação como discípulos de Cristo. Qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável.
Daí nós devemos falar da pessoa com só coisas boas. Sair só na nossa boca coisas boas. O Espírito Santo, ele está para nos guiar aqui nessa terra. E ele, às vezes, ele fala, não fale, não diga, não escreva, delete. Oi? Não vá em tal lugar. E nós temos que aprender a ouvir os sussurros do Espírito, para que nós possamos... É uma maneira de nós nos policiarmos, é ouvir o Espírito Santo nos guiando. Ele só nos guia para o bem, mas é que às vezes a gente não põe atenção. Ele está falando, não faça, você está fazendo. Não fale isso que vai prejudicar, você está falando. Então, nós precisamos ter a companhia do Espírito Santo. E para nós termos a companhia do Espírito Santo, tem que ter oração, tem que ter obediência aos mandamentos de Deus, porque se não houver isso, o Espírito Santo não habita em nada que é impuro. Então, nós precisamos também ter esse entendimento. Então, as pessoas não precisam do nosso julgamento. A gente sempre está julgando, né? Ai, nossa, que besteira que ele fez, porque é isso, porque é aquilo, olha só como é burro, como é ignorante, como é isso. As pessoas não precisam, elas não precisam do nosso julgamento. Elas precisam vivenciar o puro amor de Cristo que é refletido em suas palavras e ações. Então, o que as pessoas precisam é sentir o puro amor de Cristo através das nossas palavras e das nossas ações. O mundo hoje precisa de amor. Vocês já pensaram como que seria o mundo se todo mundo seguisse os ensinamentos de Jesus Cristo? Como que ia ser os lares, as famílias, como que ia ser? Ia ser muito maravilhoso, né? Que ia ser muito melhor do que é agora, porque as pessoas estariam ouvindo o Salvador. Agora, como a maioria de nós tem a tendência de ouvir o Satanás e a realizar a vontade de Satanás, e o Satanás, ele se alegra demais, gente, quando nós agimos como ele gosta que a gente haja. Uma resposta raivosa e mordaz de sua parte não vai ajudar ninguém. Eu vou dar uma resposta bem ríspida para resolver esse problema. Não vai ajudar. Edificar pontes de entendimento vai exigir muito mais de vocês. Mas é exatamente disso que seu amigo precisa. Pontes de entendimento. Então, que pontes são essas? Nós temos que orar para Deus, pedir inspiração do Espírito Santo, para a gente encontrar maneiras de criar essas pontes para resolver as diferenças. Existem diferenças entre as pessoas? Existe. Todos somos diferentes. Então, cada um vem com seus traumas, com as suas dificuldades. Então, essas diferenças precisam ser resolvidas, mas da maneira do Senhor, com o Espírito Santo ao nosso lado. A contenda afasta o espírito. A contenda é uma escolha. Então, deu uma briga aqui hoje. Não deu uma briga. Vocês escolheram brigar hoje. Ou vocês escolheram ser pacificadores. É uma questão de escolha. Olha uma situação que aconteceu com um amigo nosso. Ele é um médico, amigo médico. Ele foi há alguns anos no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Época de Natal, véspera de Natal, ali, 2 dias antes do Natal. O shopping lotado, não tinha lugar, não achava-se uma vaga. Ele, por fim, viu uma vaga e entrou na vaga. Uma mulher que estava dando sinal para entrar naquela vaga, não sei se ele viu, não viu a mulher, só sei que ele pegou a vaga, a mulher desceu do carro, chutou todas as portas do carro dele, fez um auê, ele desceu, a mulher começou a arranhar ele, daí ele segurou a mulher forte. Olha, conclusão, ninguém foi para shopping, os dois foram parar na polícia. Nem voltaram para casa frustrados, 2 dias antes do Natal, por causa de uma
Vaga. de uma vaga de... É chato não achar vaga? É chato. Mas não é dessa maneira que ela poderia chegar para ele, falar que ela estava dando os que gostaria que ele tirasse. Talvez se ela tivesse falado com um jeito, ele até tivesse tirado. Mas ela já chutou todas as portas do carro, amassou o carro dele, ele já desceu com raiva, ele é fortão, segurou ela com raiva, já veio a segurança do... Ó, todo mundo na delegacia. Então, às vezes, acontecem coisas, mas se nós não tivermos isso muito claro na nossa cabeça, que é o meu desejo é ser pacificador, eu vou escolher a raiva, a ira e fazer coisas erradas. Então, que nós possamos ter esse versículo na nossa mente, que é, quase esqueci o versículo, voltar aqui para achar o versículo maravilhoso que Cristo falou. Alguém digitou Nisto, não é. É um pouquinho antes. O que eu digitou? alguém digitou que o tempo está se esgotando. Está se esgotando, então não vou procurar, mas é aquilo qual que é o começo? Bem-aventurados os pacificadores. Faltou a palavra